Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição quântica, desafiando todos os conceitos de tempo e espaço do BPM Talks. Este que é o canal oficial de divulgação do movimento da gestão estratégica de processos. Hoje estamos, então, com a presença de mais um de nossos ilustres embaixadores, Alexandre Carrasco, que vai falar sobre o tema de ESG. Hoje a coisa vai bombar. Antes de mais nada, passo a bola aqui para a Patrícia para saudar todos vocês. Diga aí, Patrícia. Olá, bem-vindos, pessoal. Alexandre, obrigada pela presença. Vamos que vamos. Hideki, desmute aí e diga olá para todos. Bom, você já lembrar, hoje especificamente eu estava lembrando já, mas sempre bom lembrar, né, do mute aqui. Claro. Aqui especialmente eu vou estar com mais tempo no mute ainda, porque meu filho está aqui também, então eventualmente vamos ter algumas interrupções, não sei se vocês estão ouvindo, mas está aí um detetive labrador aqui ao fundo, mas tudo bem. Tá complementando o Dácio aí, né? A gente desafiando o tempo e espaço, porque para quem está assistindo, né? Estamos no passado agora. Para a gente estamos no momento atual e desafiando tempo e espaço também, porque gravamos a qualquer hora e em qualquer local, né? Então, e até aproveitando para comentar que a gente provavelmente estamos com cara de sono, porque está bastante cedo. Mas Com sono de verdade. Mas por um motivo bastante legal, né, que eu convidei o Carrasco aí para o Alexandre Carrasco, né, que sempre chama de Carrasco, então, e até para mim fica melhor, porque vocês falam Alexandre toda hora, eu acho que é o Alexandre daqui. É, o herdeiro. Mas convidei o Carrasco mais uma vez, né, agradecer que provavelmente é uma das pessoas que mais apoia tudo que eu chamo para fazer junto, e eu chamei ele para participar da tal, que a gente tentou achar outra agenda, né, mas ele, não, eu tô sem agenda absolutamente nenhuma, tô correndo que nem um doido, mas eu gostaria muito de conseguir participar, né? Então, o Dácio precisou fazer gravada essa edição, porque na terça-feira ele não estará, né, disponível para gravação. Aí já aproveitei e falei, ó, Carrasco, vamos ter que gravar de qualquer forma, então já participe e a gente arranja um horário para gravar, né? E foi o único que conseguimos, foi domingo agora, quase que amanhecendo. Mas tá ótimo, assim, bem legal o entusiasmo do Carrasco de sempre ajudar a gente e tudo mais. Então, agradeço muito mesmo. E vamos lá, com sono ou sem sono. Vamos lá. Depois que a gente terminar de gravar, todo mundo volta a dormir. É, isso aí. Eu gosto que o Hideki, ele entrega tudo. É isso aí, Hideki. Já aqui, Quero ver ele 7 horas dormir. da manhã de domingo, a gente já senta e começa a fazer as coisas. Todo mundo com cara de travesseiro. É isso mesmo. E agora, eu quero ver ele dormir com o Alexandre aí, viu? Com o Alexandre Filho. É verdade. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu não vou, né? Eu até achei que eu ia conseguir fazer a live com ele dormindo mais tranquilo, mas no último minuto ele resolveu acordar. Ô, gente, um pai já experiente, já com mais de o quê? 2 anos, né, Hideki? O Alexandre já tá... Já, 2 anos e meio, já, caminhando para 3. E ainda acredita que o menino vai estar dormindo no domingo de manhã. Ô, inocência. Bom, A esperança é a última que morre. E agora, finalmente, temos o ilustríssimo Alexandre Carrasco, que eu já agradeço pelo convite, pela participação. Alexandre, que já participou de 2 edições do BPM Talks, né? Fez a ilustríssima edição que usamos como título A Cultura Come os Processos no Café da Manhã. Isso foi a 58ª edição, pesquisem lá no canal do... Aqui, né? No canal do BPM Talks. E fizemos, não sei se você se lembra, Hideki, Alexandre, uma interessantíssima, que foi o Alexandre junto com Jomara, não é isso? Jomara. Isso. O nome eu não lembro, quer dizer, não é que eu não lembro o nome, não lembro se foi com ela, mas enfim. Foi a 63ª edição, o título eu gravei aqui, Processos, Cultura, Propósito Organizacional e Pessoal, que também foi uma live muito legal. E hoje temos aqui Alexandre Carrasco. Alexandre, agora a bola está com você, para você dar sua saudação a todos e se apresentar um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece. Manda lá. Combinadíssimo, vamos lá, entrar nessa máquina do tempo nossa, né, de volta para o futuro, né? Vocês devem estar vendo a gente na terça-feira, né? Bem, gente, meu nome é Alexandre Carrasco,
né? Tô com sono, mas a gente vai despertar em breve, né? E eu sou um consultor e trabalho com algumas áreas, né? Eu trabalho com estratégia, com inovação, né? E com sustentabilidade. São as 3 áreas que a gente trabalha. Por que a gente trabalha com essas 3 áreas? Porque isso se complementa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente entende que essas coisas se complementam, né? Como formação, eu vim da área de exatas, depois eu caí, né, na área de qualidade, trabalhei muitos anos com processos, trabalhei com gestão durante muitos anos, né? E essa minha trajetória em gestão, em estratégia, em processos, foi que me trouxe nesse local que eu estou hoje, né? Eu, além de tudo, além da consultoria, também sou professor, né? E vai ser um prazer, gente, falar um pouquinho com vocês sobre ESG, sobre sustentabilidade, sobre como que a gente pode mudar as organizações e as pessoas com isso tudo, né? Excelente. Essa live terá a condução de Patrícia. Hideck estará lá interferindo junto com o herdeiro a todo momento. E quem estiver assistindo ao vivo, porque, né, apesar de ser domingo, aí é terça, usem o recurso dos comentários para poder deixar aí as perguntas que a gente incomoda o Alexandre e passa toda para eles. Patrícia, conduz aí, por favor. Bem, Alexandre, eu vou começar acho que pelo próprio tema, que já é um tema interessante, né? ESG, obrigação social, operação ou inovação? Então, afinal, é o quê? Pois é. Ó, eu acho que eu vou ter que dividir essa pergunta em 2 partes para a gente falar. Vamos lá. A primeira eu queria falar um pouquinho o que é ESG. Eu acho que isso é importante, tá? E por que é importante a gente falar disso hoje? Acho que esse talvez seja um ponto interessante para a gente depois responder a sua segunda pergunta. Gente, quando a gente fala de, por exemplo, Natal, o que vocês lembram quando a gente fala de Natal? Ué, gente, rabanada. Família. Claro. Família. Uhum, Ah, e família. beleza. Eu achei que era Papai Noel, pô. Papai Noel. Veja, vocês Também. fizeram de cara um monte de elementos que remetem ao Natal. Fato, né? A gente tem coisas que nos remetem a outras e a gente consegue ligar essas coisas no conjunto. Existe um pesquisador muito interessante da divulgação científica que ele vai chamar isso de memeplex, né? Ele vai dar um nome para esse conjunto de representações que a gente tem de memeplex. E é importante porque esse conjunto de representações molda a nossa relação com as coisas, né? Então, por exemplo, muita gente, quando fala de Natal, vai lembrar que é o dia de encontrar o tio chato, vai lembrar que é o dia de ganhar presente, ou vai lembrar que é o dia de comer, né, o arroz com passas da mãe que adora. Esse tipo de coisa molda a nossa relação, né? E é interessante quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de ESG, essa relação. A gente é moldado numa relação da Revolução Industrial, né? Quando vocês falam de Revolução Industrial, quando a gente fala de Revolução Industrial, o que vem na cabeça de vocês? Fumaça. Linha de produção. Charles Chaplin. Charles Chaplin. É isso, gente. Mas olha, o que está vindo por trás? Se a gente for olhar, poluição, exploração da natureza, movimentos, tempos, métodos, repetição, as coisas feitas em torno do lucro, né? Trabalho em série, é a pessoa e a natureza como recurso. A pessoa e a natureza, para a Revolução Industrial, ela não tem um papel importante, ela é um recurso, né? O importante é o que você produz, o importante é você conseguir produzir em massa, é conseguir vender. E é esse pensamento, eu acho que é o pensamento que a gente traz para o nosso mundo atual. E esse pensamento que a gente traz para o nosso mundo atual é o pensamento que está levando a gente para uma situação de degradação dos biomas, né? É uma situação, é um pensamento que está trazendo a gente para uma situação de mudanças climáticas que já está num ponto que pode ter sido irreversível. Aliás, já está no momento que é irreversível. A gente agora está atenuando, né? E veja, pessoal, a gente não tem nenhuma ação, a gente não consegue ter nenhuma ação para reduzir isso. A gente chega no momento em que a gente simplesmente não tem mais... tem impactos acontecendo, a gente está lidando com esses impactos e a gente não consegue voltar atrás, a gente não consegue ter uma cabeça, ou um pensamento, ou uma ação, né, que rompe com esse paradigma da Revolução Industrial, né? E aí é o que a gente tem hoje, né? Por exemplo,
A gente tem uma série de queimadas criminosas acontecendo. Vocês passaram por isso, né? Nas regiões de vocês. Aqui em São Paulo ficou escuro, né? Por conta das queimadas, né? A gente olha toda a indústria do petróleo, né? Como que ela tem atuado, e a gente não tem nenhuma ação que vá parar e que vá brecar isso. Pelo contrário, os estados e os governos estão seguindo com isso tudo. Então, esse acho que é o ponto principal. Existe um pesquisador, que é um físico, que chama Capra, né? Ele é bem conhecido, e ele tem um livro que se chama Ponto de Mutação. Um livro muito bacana, assim, e eu acho que ele é um livro muito legal, que ele vai discutir esses paradigmas, sabe? O paradigma do método cartesiano e esse paradigma da visão sistêmica que a gente tem no século XX e XXI, né? Que essas coisas, elas não são compatíveis, elas são incompatíveis. A gente precisa mudar esse paradigma para que a gente possa fazer algumas coisas diferentes, né? Eu peguei aqui uma afirmação, ele vai lá no Francis Bacon e ele pega trechos do que o Francis Bacon falava. Ele falava assim, que a natureza tinha que ser acossada em seus descaminhos, obrigada a servir e escravizada. Devia ser reduzida à obediência, e o objetivo do cientista era extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos. Eita, Lelê. Essa mandou forte. Então, esse o paradigma que a gente tem. Tá? Então, essa foi a primeira parte. Tá? Então, para responder se ela como que é? Se ela é obrigação... Tá mudo? Não. Se ela é isso. Se ela é obrigação, se ela é operação, se ela é inovação, né? Então, se ela é obrigação, se ela é operação ou se ela é inovação. Eu acho que ESG, sustentabilidade, ela é obrigação. Por que ela é obrigação? Obrigação social, né? Obrigação social. Por que ela é uma obrigação social? Porque ela diz respeito a todos nós. E aí, com obrigação social, o que eu preciso fazer? Eu preciso torná-la operação e eu preciso fazer com que a inovação seja colocada a serviço dela, né? Porque talvez, pela inovação, seja a nossa única saída. Eu acho que esse talvez seja o caminho que a gente tenha para poder lidar com esse problema que a gente criou. Esse problema não foi criado por outras pessoas ou por uma era geológica diferente, não. Foi criado pelo homem. Tanto, depois a gente pode falar disso, mas essa era que nós estamos é uma era que se chama, que denominam como antropoceno, né? Significa que o homem se tornou uma força geológica tão grande que teve a capacidade, inclusive, de mudar o clima. Verdade. Verdade. É isso. Eu acho que Patrícia vai tocar nessa coisa eu gosto muito dessa frase de usar a tecnologia a serviço, então, dessas questões que precisam ser tratadas, não é? Que é o nosso tema do ESG, e principalmente a natureza. Porque é inadmissível imaginar que hoje a gente dá ré em foguete e não consegue resolver questões de ter que ficar queimando carvão para gerar energia elétrica. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Já avançamos demais, né? Manda, Patrícia, você levantou a mão aí, te atrapalhei. Mas antes disso, é interessante, assim, porque eu achava que você ia responder que ESG é inovação, digamos assim, né? Mas tem todo sentido realmente ser, primeiro, realmente obrigação social, né? Às vezes pode parecer chato, tem gente que diz que ESG é chatice, mas não, isso era obrigação. A gente tem esse compromisso, tem que fazer parte da vida de todo mundo, porque é isso que você mesmo falou, o problema a gente criou, e não é o problema que o homem criou, e que a gente continua criando, né? Então, assim, tem uma hora que essa conta não vai realmente fechar de verdade, né? Então, antes de qualquer coisa, tem que ser encarado realmente como obrigação, o que não quer dizer que não possam ter inovações para fazer isso acontecer, e acontecer de uma maneira cada vez mais orgânica, né? Acho que precisa isso, que isso seja orgânico, né? E aí, então, eu vou perguntar a você isso, que inovações você tem observado nesse mercado, né, que derivam justamente dessa nova forma de chegar a ESG, né, de você entender que a ESG tem que ser orgânico, né? Então, o que é que você vê aí no mercado de inovações que tem surgido nessa jornada aí? Olha, eu só, antes do Carrasco prosseguir, pegar uns ganchos aí das partes anteriores, né, vocês falaram aí
do foguete dando ré, né? O Dacio falou. Lembro até que na época da pandemia foi quando o Elon Musk fez o primeiro lançamento com transmissão ao vivo para o YouTube e tal, né? E eu também, na época, eu lembro que eu fiquei pensando, né? Pô, a gente conseguindo fazer... O cara teve a ousadia, né? De lançar um foguete ao vivo pelo YouTube, né? Um negócio, assim, impensável naquele momento. Acho que mudou o paradigma de todo mundo em relação a esse tipo de assunto, né? E, ao mesmo tempo, um brigando com o outro a favor de vacina, contra a vacina, pode ficar em casa, não deve ficar em casa, assim, não conseguindo se entender no mínimo do mínimo, né? Então, realmente é muito paradoxal. E o Carrasco falou aí do Capra, né? Que é um dos caras que eu... Assim, acho que esse livro, especificamente, foi o livro que mais mudou minha forma de ver tudo. Eu acho que, assim... Então, você pode recomendar só um livro para as pessoas lerem. Eu recomendaria esse aí. É realmente fantástico, né? E eu acho que esse paradigma que o Carlos está falando, até queria ver se ele concorda, se todos concordam, mas eu acho que ele se perpetua porque justamente esse modelo ficou muito mais evidenciado do que todos os outros, esse que o próprio Capra chama, né, do modelo newtoniano, de um bloquinho puxando o outro, né? E essa matemática básica regeria tudo no universo, né? Então ele fala que não é bem assim. Mas a gente foi tanto por esse lado que todo o sistema de ensino foi moldado, né, nas indústrias, nas linhas de produção, e todos os profissionais saem moldados por esse modelo de ensino. Repetindo o modelo. Repetindo o modelo. Então tem até a música do Pink Floyd que mostra bem, né, os alunos passando pela linha de produção e sendo cuspidos para fora, né? Então acho que acaba perpetuando por conta disso, porque todo o sistema está feito dessa forma, né? E acaba sendo a mesma obrigação, tanto que o ESG, sejamos sinceros, ele está em voga porque os investimentos começaram a cobrar isso, né? Sim. Se não tiver ESG, eu não vou investir na sua empresa, mas se não fosse isso, acho que também não estaria na moda, né? Então acho que o Carrasco falou é extremamente verdadeiro, né? Você sabe, eu vou deixar a sua resposta para daqui a pouquinho, Patrícia, mas eu quero fazer um adendo antes, tá? Eu acho que é importante. O termo, na verdade, é sustentabilidade. O que a gente busca é sustentabilidade. O ESG, ou ESG, ou ESG em português, ele é um recorte da sustentabilidade, tá? Quando ele chega para a gente, né? Quando o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, fala o seguinte: olha, não há como a gente continuar investindo, né, em coisas, em empresas, em organizações, em projetos, sem olhar outros aspectos que não sejam... Além do financeiro. Além do financeiro. Então, esse é o ponto. É aí que entra o termo ESG. Então, o que ele faz? Ele faz que é uma coisa importante de se olhar. Ele faz um recorte da sustentabilidade naquilo que afeta o valor de mercado das empresas. O que não é tudo. Tá? Então, por exemplo, dentro desse mindset, desse pensamento, né, você pode, por exemplo, considerar um aspecto que é muito ruim para a sociedade bom, porque aquilo não afeta o resultado das empresas. Tá? Então, a gente precisa ter uma visão mais ampliada. Tá? Existe um... Nossa, eu preciso achar o livro, estava por aqui. Existe um livro que chama Seres Terra, é muito legal. Né? Nesse livro Seres Terra, ele vai a uma antropóloga que vai analisar uma comunidade que mora numa montanha. Essa montanha, na verdade, dá sentido político e sentido social para aquela comunidade. Ela só existe porque mora naquela montanha. Se um dia você chega com uma mineradora, que é o que tentaram fazer, e você destrói aquela montanha, o que acontece com essa comunidade? Né? Por exemplo, alguns países ilhas estão sendo inundados. Esses países ilhas que estão sendo inundados pelo aumento dos oceanos, um dos países ilhas teve um convite. Vem morar aqui no nosso território. Muda. Mas como que é, gente, se você mudar um país, sabe?
para um outro território? Como que fica a cultura? Como que fica a subordinação às leis? Exatamente. Não é assim. Não é assim, gente. A gente tem pessoas ali. A gente Histórias, tem história. Né? Você tem uma história ali. tem história, tem pessoas, tem gente, tem outras questões que vão muito além da questão do lucro, que vão muito além da questão do negócio em si, né? E, por outro lado, Hideki, eu volto naquilo que você falou, das coisas simples. Lei. Lei é o básico, gente. Não cumprir lei para uma empresa não deveria ser cogitado não cumprir lei. Se você acha que a lei está inadequada, muda de país, muda de cidade, né? Ou não abre negócio, porque não deveria ser cogitado. Ou você cogita mudar a lei, e aí entra, se discute a mudança, né? Vamos conversar, vamos discutir, porque somos civilizados e é isso que a gente espera, né? Ou a gente segue a lei naquele país. Então, quer dizer, essas coisas são pontos que a gente precisa olhar, né? Só que, do ponto de vista de extrair sob tortura da natureza tudo aquilo que precisa, a gente, de certo modo, deixa isso de lado. Acho que isso é um ponto. Segundo ponto que você traz, Hideki, é a questão da escola, né? A gente coloca acho que a gente coloca na escola uma expectativa muito grande, porque a escola, ela forma a gente, né? Então, a gente foi formado pela escola, mas a escola, para Foucault, a escola ela vai ser um elemento de disciplina, tal como o presídio, tal como o manicômio, sabe? E ela reflete a sociedade de um tempo, né? Ela reflete a sociedade, Exatamente, ela é feita para poder nos conformar para uma sociedade. Então, por exemplo, para a gente estar aqui sentado 1 hora, vamos lá, meu xará, o Alexandre pequenininho, conseguiria ficar aqui sentado 2 horas, assim, conversando? Provavelmente não. A escola que vai fazer com que ele se formate para que ele consiga ficar aqui sentado 2 horas, ou 8 horas trabalhando, ou em pé 8 horas numa atividade que seja outra, etc. Então, é isso que a escola vai formar, né? Então, a gente às vezes coloca na escola uma expectativa de que ela vai trazer a mudança. Mas não, acho que ela vem como reflexo do sistema que a gente criou e do momento que a gente criou. E é esse o ponto que é posto aqui. Eu sou uma pessoa, a quem gosta de estar à frente do seu tempo, a quem gosta de estar no passado, né? A gente vai ter tudo isso. Tem gente que gosta do futuro, tem gente que gosta de projetar futuro, tem gente que gosta de olhar documentos e tal. Eu sou uma pessoa do meu tempo. Acho que assim, é só aqui que a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eu acho que as iniciativas, elas têm que ser... Quando tem iniciativa boa, eu apoio, eu tô junto e ajudo, porque, cara, é isso que vai fazer diferença, é a gente fazendo alguma coisa, sabe? É vocês, assim, toda terça-feira ali, ó, trabalhando, fazendo um talk, conversando, sabe? É um movimento social que vai construir algo, é o cientista fazendo sua pesquisa e levando sua pesquisa para frente. Eu sou uma pessoa que gosta de estar no meu tempo, e eu acho que a gente tem produzido respostas, tá? Então, são respostas boas, talvez não tão boas, são tentativas, mas são respostas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma resposta da sociedade a isso, né? É uma resposta, gente. Se vocês pegarem o número de padrões que nasceu, por exemplo, depois que a gente começou a se preocupar com o ESG, né? Os padrões são muitos, né? São respostas da sociedade. Hoje você tem padrão para clima, para emissões atmosféricas, você tem padrão para relato, para reporte, você tem as diretrizes europeias, você tem IFRS chegando, dando diretrizes para as empresas também, você tem o EASY se ampliando, os indicadores éticos que eu trabalho demais, você tem os indicadores éticos totalmente revisados para poder dar para as empresas caminhos, tá? E esses caminhos todos são inovações que a gente está vendo. E por que eu chamo de inovação, tá, gente? Eu chamo de inovação porque eles contestam o status quo, porque eles contestam o paradigma atual, né? Quando eles fazem isso, eles contestam o paradigma atual. E, para mim, isso é inovação, né? Já entrando na resposta da Patrícia, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que o paradigma mudou. E, diante desse paradigma, criar soluções que lidem com o novo paradigma. E aí, o que está acontecendo é que a gente, às vezes, não tem condição de lidar com esse novo paradigma ainda. E a gente está tentando, a gente está trabalhando,
né? E eu acho que essa tentativa tem que continuar. A gente precisa continuar fazendo isso. E aí que eu acho que as empresas têm um papel fundamental, e as pessoas também, né? As empresas têm um papel de colocar seus setores de inovação, colocar suas estruturas de inovação para poder dar soluções para isso. Até porque colocar sua estrutura de inovação para dar solução para isso significa mercado. Tá? Então, quer dizer, se uma empresa for inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai gerar, né, negócios ou uma proposta de valor sustentável. Ela vai gerar uma proposta de valor que faça sentido dentro desse caminho. Tá? E aí as pessoas, por sua vez, a gente tem um papel político, um papel de discussão, de debate. Quando eu falo político, gente, eu não estou falando de partido, tá? Eu estou falando um papel de discussão, de ocupar os espaços para criar um mundo que a gente quer. Isso é política, na veia, tá? Então não é partido. Política que eu estou falando é a questão da gente discutir, debater para a gente construir um mundo que a gente precisa e deseja. Né? Então, isso a gente não pode se dar o luxo de não fazer. Se a gente não fizer, alguém vai fazer para a gente, sabe? E quem vai fazer para a gente, normalmente não está olhando os nossos interesses. Então, a gente precisa fazer e não pode delegar. Patrícia levantou a mão. Diga aí, Patrícia. É só um complemento, né? Confirmando o que a Alexandre disse aí, porque ESG tem que fazer parte do negócio, não pode ser visto como algo à parte, né? Que uma área, um setor faz alguma coisa para elaborar um relatório para entregar para alguém. Né? Ele tem que estar lá dentro do negócio. Então, é muito interessante quando você disse aí das equipes de inovação das organizações estarem também com esse desafio, né, de inovar em relação às práticas de ESG, porque ESG é o negócio também, né? Então, não é só inovação dentro do produto, é inovação dentro de todo o modelo de gestão, modelo de negócio que inclui ESG. Então, eu acho que isso é bem bacana, né? E é um desafio para muitas organizações, porque ainda tem muitas que entendem como algo apartado para atender a uma necessidade do negócio, mas não dentro do negócio, né? A necessidade que alguém impôs a ele, né? Digamos assim, né? Então, isso não digamos, eu entendo, é um primeiro passo, mas é preciso avançar nessa direção como algo que, né, é de todos e para todos, né? Os dois meninos também levantaram a mão. Quem levantou primeiro? Eu e Hideki aprendemos a levantar a mão. Eu levantei primeiro, por isso que ele levantou, porque ele falou, vou levantar também, senão não falo. É que eu queria fazer umas pinceladas, que às vezes eu gosto de deixar para o final, só como um fechamento e ficar pontuando coisas, mas como foi falado recentemente, tá fresquinho ainda. Eu gostei quando a Patrícia falou que as pessoas veem a sigla SG como aquela preguicinha que a gente já está meio acostumado, até mesmo quando a gente fala de processo, quando começa processo numa organização, implementar um escritório de processo, as pessoas começam a olhar para você, já vem aquele cara de processo lá, falar de processo. Tá? Então, acho que é muito importante lembrar, porque a gente fica falando a sigla ESG o tempo todo, e quando a gente fala ESG, pensa em sustentabilidade. ESG é sustentabilidade, ESG é sustentabilidade. E alguém já acaba traduzindo isso para natureza e o meio ambiente. Então fica parecendo que é isso. ESG, natureza. Tem que lembrar que ESG, então, significa, antes de mais nada, quem vai conseguir fazer essas mudanças? Organização. Em outras lives eu sugeri que a sigla devia começar com G, né? Porque se a organização não tem governança, ela não consegue implementar isso. Precisa resolver a governança da organização antes de mais nada. Para aí ela, por meio de seus processos, implementar as mudanças necessárias para tratar a questão de meio ambiente e sociedade, eu penso em todo mundo, quem trabalha lá dentro, né, os diretores, os funcionários, a comunidade ao entorno, o planeta, porque a bola é a mesma para todo mundo. Então, eu acho que esse cuidado, a gente fica falando de CSG, lembrar que cada letra, ela é distinta, ela é causa-consequência, né, uma da outra, e faz com que a gente tenha que ficar, sabe, assim, de olho na organização e não é mais, eu acho que é legal implementar. Não deveria ter escolha. Isso é igual jogar lixo lá fora, né? Não tem lá fora. A bola é igual. O que o infeliz está fazendo lá no Alasca, isso vai dar treta lá na Nova Zelândia, entende? É isso, não tem muito para onde correr. E só um detalhe sobre esse livro que eu conheço e
Eu nunca lembro o título de livro nem nome, mas esse eu lembrei o nome da pessoa porque ela chama Marisol. Olha que nome Marisol. não é? Marisol de Lacada, né? Ah, eu não ia lembrar isso nunca. Mas com Seres da Terra, quem escreveu? Marisol. É perfeito, gente. Ela nasceu para escrever esse livro. Manda ver aí, Hideki. Então, o Dácio falou aí na última fala da questão do G primeiro. Eu acho que até mais do que isso. Eu acho que o G tinha que estar fora. Tinha que ser uma governança, né, social, ambiental e corporativa. Perfeito. Para mostrar que a governança é conjunta, não são 3 governanças, não são 3 coisas, como a própria... É tudo junto e misturado, a né? Patrícia falou, né? E juntando o que a Patrícia falou e juntando o que a Patrícia falou, acho que minha internet está com uma falhazinha aí. Não, tá ótimo. E o que o Carrasco falou antes do SG, ser só o recorte do que impacta nas empresas, mas só esse recortezinho já é uma coisa gigantesca, né? Porque não sei até se foi no próprio livro do Capra, mas que fala do quanto é louco, o quanto a gente gasta com segurança por conta justamente também do que o Casca falou, do não respeito à lei e tudo mais, né? E que talvez até o tanto que a gente gasta com segurança por conta dessas coisas, talvez seja mais do que precisaria para resolver o próprio problema, né? Porque a gente tem a segurança do governo, tem a segurança e não dá conta, você tem que ter a segurança privada, às vezes não dá conta do privado. Por exemplo, a segurança do condomínio, aí o cara ainda tem que ter a segurança particular dele, né? Então, é tanta coisa. E eu, no momento, estou andando num projeto que trouxe para a empresa a ISO 37001, né? E agora a gente está na manutenção das ISO, que é todo um sistema baseado, assim, que tem como objetivo simplesmente fazer com que a empresa e os colaboradores não saiam da lei, né? É um negócio gigantesco que, em tese, não deveria existir. Tudo isso, como o Carlos falou, são coisas que trazem prejuízo para a empresa, né? Trazem gastos fixos, gastos que, às vezes, mesmo assim não ter conseguido impedir, acontece alguma coisa e tem um gasto adicional ali. Então, só isso de conseguir não trazer os impactos negativos dessa loucura que a gente está vivendo para dentro da empresa já é algo gigantesco, né? Sim, sim. Não, o que vocês trouxeram, ele é muito relevante. Eu acho que, assim, a questão da governança ela é muito importante porque ela tem que fazer as coisas acontecerem. Assim, não adianta eu só identificar o impacto ou só pensar que ele é importante. Eu tenho que tomar uma ação efetiva. Então, a governança ela vem atrelada a isso, porque a governança que vai fazer implementar, vai fazer acontecer. Concorda? Né? Sem algum nível de governança eu tenho que ter para fazer isso acontecer. Né? Por mais que seja desestruturado, eu tenho que fazer isso acontecer. Agora, o ponto para mim é o seguinte: é a gente pensar nos paradigmas. Eu acho que o que vai mudar é o pensar no paradigma. É igual com a inovação ou com processos, né? Se a gente não muda muitas vezes o paradigma, não atua na causa dos problemas que a gente está atuando, a gente não vai conseguir repensar. Esse paradigma do homem econômico é um paradigma que molda os negócios e molda toda a nossa atuação. Então, o que a gente acha? A gente acha o seguinte: olha, beleza, eu vou lá e faço aqui o que eu tenho que fazer, porque vai dar lucro, tá? Aí, deu lucro. A partir do momento que deu lucro, não precisa me preocupar com a externalidade ou com o impacto daquilo. Por quê? Porque alguém vai ver lucro naquilo e vai criar uma solução. E isso a gente já viu que não dá certo. Sabe? Esse paradigma, ele podia ser muito interessante na década dos anos 20, 30. Em outros contextos. Em outro contexto. Em outros contextos. Né? Ele podia ser muito interessante, muito mobilizador lá atrás, mas hoje a gente viu que isso causou um estrago. Né? Acho que esse é um ponto bem, bem importante, bem relevante. Né? Agora, essa organização do G, principalmente, essa discussão do G ela é grande, tá, gente? Tem gente que acha que só tem que ter o G, tem gente que acha que o G tem que vir primeiro, tal. Mas eu vou sair um pouquinho dessa discussão do G, mas eu quero trazer um pouquinho do que essa estruturação do G traz para a gente dentro da sigla. Eu acho que esse é o legal. Por exemplo, a estruturação do G está fazendo com que a gente olhe para as externalidades. O que é externalidade?
É aquilo que a gente gera de impacto, mas que não é contabilizado. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa que é insegura, tá? É insegura. Então eu causo acidentes de trabalho. A partir do momento que eu causo acidentes de trabalho, eu mando gente para o INSS. Quando eu mando gente para o INSS, quem paga a conta não é a empresa. Quem paga a conta somos nós. Sabe? Então a gente está pagando a conta dos acidentes causados por uma empresa que está oferecendo lucro de uma atividade que está machucando gente. Entendem isso que a gente está conversando? Por exemplo, veja, a gente falou das queimadas, né? Eu mesmo, gente, eu descobri nessas queimadas que eu tenho rinite. Não sabia. Né? Eu tive rinite por conta da queimada, tá? Eu nunca tive na vida. Bem, a gente foi para um hospital. Eu fui para o hospital, né? Nesse hospital eu tive que ser medicado, tive lá remédio, tive que tomar. Bem, esse é um custo que eu não teria se não tivesse tido esse problema. Mas eu fui o causador da queimada? Não fui. Né? Eu tenho algum tipo de benefício econômico com a queimada? Nenhum. Né? Então, essa queimada, ela atendeu a alguém. E esse alguém não fui eu. Né? E esse alguém não foram todas as pessoas que foram afetadas pelas queimadas com problemas respiratórios, às vezes paralisação de uma atividade produtiva. Né? A gente teve atividades produtivas que pararam por conta disso. Uhum. Né? Então, por exemplo, essa visão da externalidade é alguma coisa que a sigla SG trouxe para a gente. Né? A gente tinha uma visão muito... Do umbigo. Olhar para o umbigo. Né? Mas é uma visão meio assim, é importante olhar para a externalidade, mas como que a gente olha de forma clara, inequívoca? Né? Como a gente olha, né, foi o desenvolvimento dessa sigla que trouxe para a gente. Né, que agora está obrigando a gente a fazer isso. Os inventários de emissões. Os inventários de emissões, bem, eles pegaram força faz poucos anos, né, que agora todo mundo está fazendo. Agora a gente tem uma outra discussão, que é a discussão de salário digno. Salário digno, gente, não é salário mínimo. Salário mínimo é o salário que o governo determina, tá? Ele não é o salário justo, porque justo ele é ambíguo, tá? Ele é o salário que é o suficiente para você pagar ou viver. Tá? Então tem alimentação, tem transporte, tem alguns elementos ali. Essa discussão de salário digno é uma discussão que tem vindo muito forte. Já teve no passado. A gente arrefeceu essa discussão e agora ela vem muito forte. Por que ela vem muito forte? Porque a gente está retornando a tempos que a gente já tinha passado. Né? Então a gente está perdendo toda essa pujança de discussões que a gente já tinha resolvido. Então a gente precisa, de certo modo, colocar. E eu acho colocar tudo isso no mesmo escopo. E eu acho que a sigla SG, quando a gente começou a olhar isso de forma organizada, a gente começou a trabalhar esses pontos de uma forma sistemática. A gente começou a trazer processo para isso tudo. E o fato de a gente tornar isso processo, né? E aí vamos voltar na sua pergunta, se é operação, né? Tornar isso operação faz com que a gente seja melhor. Eu acho que a sigla ESG e a visão ESG, quando eu falo ESG, gente, eu falo muito ESG porque eu falo em português, tá? A visão ESG, ela é uma visão parcial, mas ela não é desnecessária. Ela não é... A gente não pode desconsiderar, sabe? A gente precisa trabalhar e criar modelos e procurar modelos que nos levem a fazer algo mais do que isso. Mas esse é o começo. Se a gente não conseguir nem isso, né? Por exemplo, se a gente não conseguir nem cumprir lei, se a gente não conseguir nem o básico, que aquilo que gera valor para a organização, a gente não vai conseguir pular para a próxima fase, que é o que a gente precisa mesmo, de forma real. Até complementar o que o Casco falou, eu lembrei de uma frase que eu pensei em deixar para o fim, mas isso, não, acho que vou já jogar agora, porque ela é muito pertinente para o que o Carrasco está falando, né? É uma frase que eu ouvi do Furlan, que o Furlan falava muito, não sei se é dele, se ele que pensou, mas ele que falava bastante, né? Que PIB não é medida de riqueza, né? Todo mundo considera, quanto maior o PIB, é porque o país é mais rico, né? E ele dizia que PIB não é medida de riqueza, é medida de desperdício, né? E a gente está promovendo o desperdício por conta de um indicador errado, né?
Porque, como o Casco falou, uma pessoa que só come frutas da sua própria plantação, dos animais que ele mesmo cria, é totalmente saudável, totalmente seguro, totalmente sustentável, mas totalmente não econômico, né? Porque não está consumindo, não está ficando doente, não está indo buscar as coisas lá na cidade, né? Então, o que é sustentável arruína a economia, né? No final das contas, pelo nosso paradigma de economia, né? Então, acho que é bastante verdadeiro, sim. E aí, Hideki, tem um ponto que é o seguinte: há paradigmas diferentes do nosso, tá? Então a gente sempre tenta, a gente não consegue às vezes entender que existem sociedades diferentes da nossa. E tem uma coisa que a gente tem que combater, que é a gente evoluiu até aqui, mais ou menos, porque a gente pode chamar isso de evolução, realmente, porque assim. Há controvérsia, né? Há controvérsias. Então, o que a gente tem feito e onde a gente chegou é o que a gente tem feito e onde a gente chegou. Mas há povos indígenas, quilombolas, existem outras formas de se lidar com os problemas e com o mundo, né? E que não necessariamente têm os mesmos efeitos ou as mesmas consequências daquilo que a gente está feito. Então é importante estar atento a isso tudo. O Dácio ia falar, acho que eu interrompi o Dácio. Desculpa, Dácio. Não, imagina, eu ia só perguntar a Patrícia qual que era o próximo item da pauta. Eu falo assim, pois é, eu ia jogar pauta, né, Patrícia? Eu ia jogar para você, para a gente falar agora um pouco de tecnologia com ESG, inteligência artificial. Joga aí a pergunta, você, Dácio. Eu hoje, gente, é comigo. Brincadeira, mas Carrasco, o Alexandre, né? Você acha que as tecnologias emergentes, né, como o próprio IA, elas podem apoiar, então, a implementação das práticas de ESG na organização? Como é que isso... Tem algum exemplo para você dar de... Não, super. Super. Eu acho que assim, olha, eu não coloco a fé na tecnologia como salvação dos nossos problemas, tá? Porque não mesmo. Eu não acho que a tecnologia... eu não acho que a tecnologia ela serve a um propósito, tá? Então, se a tecnologia for colocada ao propósito do lucro, ela não vai nos ajudar. Então, a gente precisa utilizar as tecnologias em relação ao propósito, e a gente precisa mudar esse propósito. Então, acho que esse é o ponto. A discussão ela é política, a discussão ela não é tecnológica, tá? Até porque a gente tem tecnologia para muita coisa hoje, né? E a gente tem tecnologia para resolver um monte de problemas. A gente tem que voltar essa tecnologia para aquilo que a gente realmente precisa e necessita. Agora sim, por exemplo, questões como inteligência artificial, ela tem condição de nos ajudar a encontrar soluções que são muito interessantes, né? A gente precisa de soluções ambientais de forma muito legal para regeneração, né? A gente, por exemplo, precisa articular, porque vamos pegar, por exemplo, um blockchain. Né? Um blockchain ele pode ser usado para criar uma cadeia, né, de regeneração, uma cadeia de economia circular muito interessante, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que se valer das tecnologias que a gente criou para poder buscar a sustentabilidade, tá? E aí que eu falo, as empresas perdem um espaço imenso ao não voltar às suas áreas de inovação e seus processos de inovação para a sustentabilidade. Por quê? Porque na medida em que eu não volto, não direciono isso para a sustentabilidade, eu perco a oportunidade de, num momento ímpar como esse, ser o protagonista de uma mudança significativa. E de verdade, eu acho que se a gente quer gerar valor, é aqui que a gente vai gerar valor, sabe? A gente vai gerar valor em algo que realmente não tem ninguém olhando, é o Oceano Azul que a gente está criando aqui. E esse Oceano Azul não está mais no mercado, não está mais em aumentar a lucratividade. Esse Oceano Azul está em tecnologias que vão trazer regeneração, em tecnologias que vão aproveitar bem os recursos, né? É como o IDEC disse, o PIB, por exemplo, não é um indicador bom. Né? Agora, qual é o outro que a gente vai colocar no lugar? Criar, e como a gente vai discutir a colocação de outro no lugar? Agora, se eu passar a olhar IDH, resolve tudo também? Também não resolve tudo. Então, a gente precisa, de certo modo, mudar o paradigma. Isso não é tão simples. Então, e as empresas têm papel de o quê? Voltar às suas áreas de inovação para fazer isso acontecer. Né? Gente, eu caí nisso.
Eu caí nisso, tá? Eu não fui formado, eu não me formei e entrei nesta área, né? Eu trabalhava com estratégia. Eu comecei a reparar o seguinte: olha, eu não consigo mais fazer uma estratégia sem falar de inovação e não consigo mais fazer uma estratégia sem falar de sustentabilidade, né? Processos estava dentro da estratégia, né? Processos é a forma como eu vou executar a estratégia. Né? Então, eu vou trabalhar processos, e para mim, processo já era uma coisa muito clara, e as empresas, há controvérsias, mas isso é mais claro para as empresas. Agora, inovação e sustentabilidade ainda são coisas diferentes. Eu faço minha estratégia de inovação, faço minha estratégia de sustentabilidade, faço minha estratégia de negócio, e eu não consigo perceber que essas coisas são uma só, né? E eu estou perdendo um potencial imenso, né? Eu acho que o que você trouxe, Deck, de integrar essas coisas é muito importante, muito relevante. E trabalhar isso, desenvolver isso nas empresas, para mim é um passo, né? Para que a gente possa tornar isso operação. Então, Patrícia, eu acho que a minha resposta com relação à tecnologia é mais ou menos essa, sabe? Ela não salva a gente, mas ela, de certo modo, ela dá suporte para que a gente possa fazer algumas mudanças que são muito, muito relevantes. Você falou algo interessante aí para a gente trazer agora para o universo de processos. Mas se a gente tem estratégia de inovação, estratégia de sustentabilidade, e a gente tem as iniciativas de transformação de processos, e a impressão que eu tenho é que essas iniciativas de transformação de processos estão bem distantes, né, de incorporar, digamos assim, ESG, né? Isso não é, no geral, isso não é contemplado nas iniciativas de transformação de processos. Que dicas você daria, então, Alexandre, para os analistas de processos que estão aí fazendo essas transformações acontecerem, né? Mas para incorporar também essas questões de ESG no dia a dia, né? Se é processo que coloca estratégia de execução, para a gente colocar ESG em execução, a gente também precisa, né, ter isso nas iniciativas, né? Não é não? Sim, eu acho que precisamos, eu acho que é muito relevante, mas veja, estou falando isso há 10 anos atrás, quando estava na IES, a gente tinha um programa de gestão de processos muito relevante, muito grande, muito legal, né? E também tinha uma iniciativa que era uma premiação, que era o programa PEX, que a gente chamava, e a gente tinha uma premiação do programa todo ano. Então a gente tinha, por exemplo, uma categoria nesse programa que premiava a sustentabilidade. E outra coisa que a gente começou a fazer nas diretrizes, a gente tinha questões que a gente fazia em relação à sustentabilidade. Então, por exemplo, era muito pouco, tá? Em relação a resíduos, a questões sociais, que a gente perguntava quando estava revisando os processos, tá? Então, era muito pouco. Eu acho que era muito pouco, mas isso pode ser ampliado. Então, a gente precisa... o que eu quero com esse processo? Eu quero aumentar a produtividade, beleza. Aumentar a produtividade, mas o que eu não abro mão? Então, eu quero aumentar a produtividade sem aumentar resíduo, eu quero aumentar a produtividade sem baixar salário, eu quero aumentar a produtividade... quais são os critérios que eu vou colocar para que eu possa fazer isso acontecer? Tá? Então, acho que esse é um ponto importante nos processos formais. Essas duas Tem coisas. Tem que estar na pauta, né? Tem que estar na pauta. Tem que estar na pauta. Nos processos, quando eu crio o processo na organização, eu tenho que colocar isso no processo formal de revisão dos processos, etc. Agora, tem uma coisa que a gente, como pessoa, né? Gente, aquilo que a gente faz no dia a dia não necessariamente é aquilo que a gente está escrito. A gente vai seguir a regra, mas aquilo que a gente faz no dia a dia pode ir além daquilo que está escrito. É começar a treinar o olhar para isso, começar a aprender a enxergar, né? E aprender a enxergar significa que a gente precisa parar de defender só a empresa no aspecto, né, estricto senso ali, parar de defender a empresa o tempo todo e começar a olhar aspectos que vão além daquilo tudo e começar a discutir esses aspectos, sabe? Ninguém está falando para se colocar em risco no trabalho, nada disso. Mas assim, vamos começar a discutir, além daquilo que foi colocado de maneira formal, o que mais pode trazer impacto. E vamos naquele grupo que a gente está discutindo, criar essa consciência, vamos naquele grupo que a gente está discutindo, fazer com que a gente possa, de certo modo, tomar a melhor decisão. E a melhor decisão num grupo é sempre uma decisão melhor do que uma decisão individual, né? Então a gente vai
criando essa consciência e vai discutindo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E aí tem o papel da liderança. Uma pessoa que faz isso, ela se torna um líder, né? Uma pessoa que tem essa visão ampliada, essa visão que a gente pode chamar de estratégica, essa visão que a gente pode chamar de sistêmica, ela é um líder. Ela pode não ter cargo de liderança naquele momento, mas ela exerce uma função de liderança muito importante. Então, com profissionais, a gente tem que buscar exercer essas posições de liderança para que a gente possa criar aquele mundo que a gente pretende, que a gente espere, que a gente deseja, né? Muito bom. É bom que você já tocou no tema liderança que a gente ia tratar também. Eu queria fazer um comentário, estamos aproximando aqui no fim de nossa conversa, sobre essa parte que a Patrícia perguntou, sobre a transformação de processos, né? A transformação, ainda bem que não escreveu transformação digital, porque aí eu ia dar o meu piti de sempre. Então, eu não consigo imaginar a gente tratar de transformação, porque eu fico sempre na minha cabeça, de forma prática, pensando na reunião em que estão pedindo essa transformação, sabe? Gente, a gente precisa transformar isso aqui, porque, sei lá, ou eu tive uma ideia, ou a nossa entrega não está sendo X. O gap não está. Gap. Não importa o motivo, né? A primeira coisa que eu vou buscar em situações como essa é pegar lá o plano estratégico da organização e ver em qual elo que eu vou linkar isso daqui para a gente abrir a discussão, né? A não ser que, obviamente, eu precise atualizar essa estratégia, porque então, né? Eu tenho uma empresa de táxi que decidiu agora nós não vamos ter mais esse prédio, vamos criar um aplicativo, as pessoas vão chamar aqui no aplicativo. Eu olho para a estratégia, não tem nada que trata de tecnologia na estratégia, então peraí, vamos conversar primeiro estrategicamente. A gente parece estar caminhando para um lado que a gente não ia, né? Temos que discutir lá primeiro. Então, a gente vai trazer uma transformação de processos. E na estratégia da organização não tem nenhum direcionamento para nenhuma das letras do ESG, eu preciso discutir a estratégia antes. Então, eu não consigo imaginar como é que as organizações se atualizam para hoje o ESG. Discute sua estratégia primeiro. Ah, não, tá tudo lá. Aí. Ótimo, então implementa. Não tem muito, sabe? Não tem muito caminho. Assim, não dá para inventar uma roda, né? Você tem que vestir a roupa do... vamos ver, realmente, a gente não pensou em nada disso, vamos ter que rever. A gente tá num mundo que a gente precisa, nós somos parte disso e isso tem que estar escancarado na nossa missão, visão, valor, para depois aí sim a gente encaixar isso na estratégia e fazer os desdobramentos necessários, né? Então, tô com você, viu, ô Casco? Tecnologia é meio, ela dá suporte aos processos e os processos implementam a estratégia. Se não está na estratégia, como é que eu vou implementar isso, Jesus? Né? Não vai. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai. E aí que eu venho falar da estratégia, né? A gente faz uma estratégia de inovação, uma de sustentabilidade, uma de processos. Cada um tem sua estratégia. Cara, eu já cheguei a ver empresa que cada departamento tinha uma estratégia. Eita alegria. Né? Já cheguei a ver isso. Então, você fazia a estratégia do departamento de suprimentos. Beleza, tá lá a estratégia. Cara, não. As coisas têm que ser orgânico, as coisas têm que ser orgânicas, né? Tem que ser. Então, é complicadíssimo. Então, mas veja, tudo isso que a gente está falando é aquele paradigma da Revolução Industrial. Exatamente. Você compartimenta, você divide, você não integra, e depois você quer ainda ter o resultado otimizado dessas coisas todas, sabe? Então, aí sabe o que chega? Chega alguém e fala o seguinte, olha, vai fazer isso aqui com 10 pessoas, você tem 20, demite 10. Aí você vai fazer com 10 pessoas, porque tem que fazer e dar um jeito de fazer. Vai sair ruim, vai sair mal feito, e vai aperfeiçoando em relação àquilo. Então não é legal. Agora, o ponto para mim é o seguinte, as empresas hoje também não discutem isso da forma como tem que discutir, sabe? É raro você encontrar, quando eu falo raro, não significa que a gente não encontra, a gente encontra, mas se você pegar o universo de empresas, sabe? Não são só grandes empresas, são pequenas, médias, tal. Quantas empresas falam de mudanças climáticas? Galera, eu tenho que falar de mudança climática, concorda? Eu não tenho... Quando falam de mudanças climáticas, eu não estou falando de um aumento de 1 grau Celsius de temperatura média de clima. Eu estou falando das chuvas que estão acontecendo. Da seca na Amazônia, né? Da seca em outros locais. Então, sei lá, eu sou uma empresa de táxi. Vamos pegar a empresa de táxi que o Dácio trouxe ali.
Eu sou empresa de táxi, eu tenho que lavar meu carro? Tenho, sabe? Eu vou ter trânsito? Vou. Isso vai ser afetado pelas mudanças climáticas? Vai. O farol não vai funcionar, o trânsito vai aumentar, eu não vou conseguir lavar meu carro, o carro não vai estar limpo. Então, como que eu vou fazer para as coisas acontecerem no dia a dia? Eu tenho que trazer isso para o dia e analisar. Porque a hora que eu trouxer isso para o dia e analisar, eu vou começar a ter uma visão diferente daquele meu negócio. E talvez até veja que esse negócio talvez não tenha futuro, sabe? Então, e aí eu crio uma proposta de valor interessante, eu mudo a forma de fazer. Então, eu preciso trazer isso para a estratégia. Eu preciso começar a olhar isso na estratégia de forma holística. E eu tenho que deixar de lado o negacionismo. Isso a gente precisa conversar. O negacionismo climático, ele é alguma coisa muito importante e muito relevante. Tá? Para vocês terem uma ideia, vários grupos do IPCC, o IPCC é um painel de clima em que vários cientistas estudam e trazem seus estudos para esse painel. Vários painéis já soltaram notas falando que o negacionismo atrapalhou as pesquisas, atrapalhou o andamento das pesquisas. Com certeza. Porque a gente nega, e a gente nega o óbvio. Se tivesse tempo aqui, eu ia mostrar para vocês um gráfico. Para mim, é a melhor forma como cientistas encontraram de mostrar o efeito das mudanças climáticas. Mas, assim, a gente tem que largar isso. A gente tem que deixar isso de lado. E a gente está deixando isso e a gente está colocando esse negacionismo por motivos que são os mais torpes possíveis, assim, sabe? Então, é importante a gente começar a abrir a cabeça, analisar, colocar as coisas na pauta, criar fóruns de discussão, trazer as pessoas para discutir, para debater, sabe? E ampliar a consciência em relação a isso tudo. E aí, Dácio, é aquilo, cara, se isso não for pensado de forma estratégica e desdobrado depois na companhia e combinado com todo mundo que isso tem que ser parte da nossa forma de agir, isso não vai para frente. E para mim, tá aí a grande oportunidade das empresas, sabe? Não sabe por onde começar? Adota um bom diagnóstico. Faz um bom diagnóstico. Analise esse diagnóstico. Tenta entender. Não rejeita o diagnóstico. Entende o que está por trás desse diagnóstico. Começa a trabalhar onde você pode. Tá, sabe? Vai escadinha, sabe? Olhando ponto a ponto. Eu gosto muito dos indicadores éticos. Adoro os indicadores éticos. Os indicadores éticos têm uma estrutura que é muito interessante. Tem perguntas que a gente chama de profundidade e tem perguntas binárias, que são as qualitativas. Então, eu tenho um estágio, que é a profundidade, estágio 1, 2, 3, 4, 5. Só que para atingir esse estágio, tem um monte de pergunta que eu respondo sim ou não. Sabe? Então, você atende legislação? Sim. Você não foi multado? Sim. Você conscientiza as pessoas sobre isso? Sim ou não? Você vai colocando sim ou não. A partir do momento que você vai colocando sim ou não, que é muito fácil de colocar sim ou não, você vai lá e suporta isso como evidência. A partir do momento que você conseguiu suportar isso com a evidência, você vai entendendo seu nível de maturidade. Para uma empresa, colocar isso na sua estratégia é muito fácil, porque ela entende o indicador e ela fala, olha, eu quero partir do nível 1 para o nível 2 para o ano que vem. Eu quero chegar nos indicadores tais, tais e tais. No outro ano, eu quero sair do nível 2 e chegar no nível 3. Eu posso colocar isso como meta. E eu começo a ter um padrão de como que eu posso atuar. Então, por exemplo, um bom diagnóstico é um começo. Só que a gente, às vezes, não tem nenhum diagnóstico. O diagnóstico é uma voz da minha cabeça, né? Pois é. O que não falta é achismo. Alexandre, meu sono já foi todo embora. Né? Que papo gostoso. Dá vontade de ficar aqui até, enfim. Até terça. Até terça, isso. Mas é isso, acho que a gente está encerrando, né, por hoje. Olha, imensa gratidão, assim, acho que foi uma conversa muito interessante, né? Para além, digamos assim, da caixinha que às vezes as pessoas impõem a gestão do processo e na verdade, é muito mais, né? A gente não pode, tem que ver, tudo a gente tem que ver de uma maneira mais ampliada, e acho que essa conversa com você hoje deixa aí insights para muitos profissionais de processos mesmo, né? Enfim, de que tem que enxergar além, né? A gente tem que entender realmente que a gente faz parte de um todo e que a gente tem impacto em tudo que a gente faz, a gente causa algum tipo de impacto. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz e ver além, né? Então, assim, acho que foi muito bom. Eu agradeço imensamente a você pela
esse presente que você nos deu no domingo pela manhã. É verdade. Obrigada, Muito viu? bom. Vou passar já a bola para a Redec fazer também o seu encerramento, suas Considerações. conclusões. E se quiser Tem repetir a frase, frase Dec? do dia, a não sei que tenha outra, né, Redec? Pode ir lá. Até tô com 4 frases guardadas aqui, então vou tentar falá-las muito rápido. Eita! Não vai Não vou faltar, pedir né? like, Para a próxima. não vou pedir like, não vou pedir comentário, deixar tudo pro Das fazer no final aí. Vou só realmente agradecer demais o Carrasco, né? Também não vou agradecer tanto, porque acho que já agradeci bastante no início. Não gasta também, não. Vou focar nas frases, duas referentes, duas talvez do lado negativo, duas que eu acredito que sejam soluções, né? Vocês estavam falando da estratégia, né? Eu acho que assim, uma frase que é classiquíssima, né? Que o exemplo vem de cima, né? Então, se o de cima não colocou isso na estratégia, esse já é um exemplo para todo o restante. Então, acabou, né? Já era. E eu acho que é difícil vencer isso e ter bons líderes, toques na estratégia, justamente pela frase que o Carrasco falou em uma das talks anteriores, e que eu sempre lembro, né? Porque eu lembro que o Dácio achou bem legal, então eu sempre lembro dela. Que a cultura é que nem o picles, né? Eu acho que é meio que assim, que é que nem a conserva de picles, né? No fim, tudo tá com o mesmo gosto. E eu acho que ESG, ou sustentabilidade, né, ainda é muito um brócolizinho dentro de uma conserva de picles querendo mudar o gosto de tudo, né? E é difícil isso, né? Na prática, por mais que seja uma boa intenção, você sabe que não vai dar certo, né? Enquanto for só o brócolizinho ali no meio, não tem como, né? Então, mas, apesar de ter esses dois problemas, as duas outras frases que eu pensei são do outro lado, que para tentar tornar isso mais simples, né? E eu acho que conseguem mesmo, né? Uma que eu não lembro quem falou, mas que diz que para você saber se uma coisa é boa ou não, é só você pensar se todo mundo fizer aquilo, é legal ou não é. Se não é, porque não adianta o indivíduo ali falar, não, mas isso aqui não está afetando, porque no fim das contas afeta, né? Então, se todo mundo, mas eu vou só jogar um lixozinho aqui no rio que tá aqui na minha frente, porque é mais fácil, né? Tá ali, só eu, é só meu saquinho de lixo que vai boiar e vai para algum lugar, né? Mas se todo mundo fizer, continua sendo bom? Não, né? Então é simples você saber o que é bom e o que não é, né? E seguindo nessa linha, tem uma frase que é do pessoal lá do Gestão da Manhã, né? Do José Salib Neto e do Sandro Magaldi lá. Eles falam que essa coisa de ESG é muito simples. Acho que eles não estavam nem falando de ESG, mas o tema acaba caindo nisso, né? E basicamente o que você precisa entender é que uma empresa tira recursos da sociedade e do meio ambiente. No mínimo, você tem que devolver de volta depois que você executou a sua operação. É o mínimo. Se você fizer isso, já está ótimo. Se você, além de, pelo menos, devolver o que você pegou, colocar ali algum sobressalentezinho, pô, aí tá fantástico, né? Mas minimamente você tem que devolver aquilo que você mesmo tirou, né? Então, acho que juntando essas duas coisas, fica fácil montar uma mecânica. Só tem que lutar contra a conserva de picles, né? Não é fácil. Não é fácil. Alexandre, espaço para você agora fazer suas conclusões e seu encerramento. Vamos lá. Legal. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, a gente precisa retornar, no mínimo, retornar para a sociedade, para o meio ambiente, aquilo que a gente tirou. É o básico, a gente não faz o básico. Tá? Acho que isso é importante, porque a gente só retira e a gente não devolve, tá? E, gente, a gente devolve muito menos, muito menos. A gente, pagar salário não é devolver, tá? Pagar salário para funcionário não é devolver nada, tá? É obrigação do seu negócio pagar salário para... Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa, acho que é importante. Agora, o que eu acho que é legal? Tudo isso que a gente falou aqui, ele tem que ser implementado, né? Tem que implementar. Gente, eu não tenho melhor profissional do que o profissional de processos para saber implementar coisas. Ele sabe sistematizar, ele sabe organizar, ele sabe ligar com a estratégia, ele sabe criar indicador. Não tem profissional melhor do que o de processos para fazer isso, né? E é muito interessante, porque a gente tem uma capacidade de sistematizar essas coisas de forma organizada, simples, eficiente, que outras áreas não têm. Então, você vai ver nas áreas de sustentabilidade, você não vai achar profissional com essa visão do profissional de processos.
vai olhar em outras áreas, quaisquer que sejam, você não vai encontrar o profissional finanças, vai encontrar o cara que sabe de números, sabe olhar a planilha, o balanço, tal, mas o cara não consegue organizar o processo para fazer a coisa rolar, sabe? Então, o profissional de processo ele tem uma capacidade muito legal de fazer isso acontecer. E se ele se apropriar disso tudo, ele consegue, além de causar um bem um efeito muito bacana, um efeito muito bom, ele consegue ter também um diferencial de carreira. Né? Então é importante que o profissional de processos ele comece a olhar isso não como, olha, mais uma coisa para eu colocar no meu escopo, mas como que eu uso isso para me alavancar na minha carreira. E aí, quando ele conseguir colocar essas coisas, esses elementos todos juntos, ele com certeza vai conseguir se diferenciar. E muito provavelmente ele vai alçar outros postos, tá? Que não são só os postos de gestão de processo. Ele pode ir para sustentabilidade, ele abre o seu leque de opções de negócio. Então, acho que isso é importante quando a gente fala pro profissional de processos. E para as empresas, é o seguinte, gente, demorou. Já deu. Já deu. Isso. Já deu. Assim, se você optou por não discutir esse tema, sinto por você. A sua empresa muito provavelmente está fadada a um fim. Né? Pode demorar mais, pode demorar um pouquinho menos. Você pode até ter ficado rico com isso. Mas muito provavelmente essa sua empresa não deve ter um futuro muito grande. Por quê? Porque talvez a gente não tenha futuro tão grande assim. Então, a gente precisa, de certo modo, repensar. Já deu. Chegou a hora. Né? E se você insiste em não fazer isso, eu sinto muito. Eu espero que a regulação cuide de você. Né? Muito bom. E só para que eu acho bem importante isso que o Cássio falou, só acho que a gente tinha que pegar esse recorte do que ele falou do profissional de processo e colocar em todas as nossas divulgações do Já Jeff. anotei. Só acho. Vou fazer um corte. Achei ótimo também. Vai bombar esse corte. Pode colocar. Muito bom, Alexandre, muito bom. Bom, falar de SG e falar de pessoas, para mim, são meus temas preferidos. Me lembrei que a primeira live do BPM Talks deste ano, o tema foi ESG, e foi mais para fazer uma espécie de timeline, porque me veio, não incômodo, né, mas uma percepção de que todo mundo fala em ESG já dos últimos 1 ou 2 anos, mas é um tema, olha, o termo ESG cunhado já faz esse ano faz 20 anos que ele foi dito pela primeira vez, né, a época foi um secretário-geral da ONU, isso em 2004, nós estamos em 2024, mas não foi a primeira discussão que se trata disso, né? Em 70 teve uma reunião famosa em Roma que debateu-se uma série de coisas. Ainda na década de 70 criaram eu acho que a sigla é SRI, Investimento de Responsabilidade Social, que a Bolsa de Valores, ela percebia acréscimos então de organizações que estavam alinhadas com isso. Em 2020, agora, a Bolsa do Brasil começou a identificar essas organizações que estão aderentes a essa responsabilidade, então, sustentável. Então, a discussão existe há anos. Agora, a gente tem uma Mariana, sou de Minas, né? Mariana, temos Samar, olha o que mineradora faz. Quando o Alexandre fala de devolver aquilo que a gente tira, eu acho que era isso que a gente queria que devolvesse, né? Empresa que usa recursos naturais diretamente, como a petrolífica, a de petróleo a gente não vê tanto, tá lá no mar, né? Estão ferrando lá no fundo. Algumas, né? Claro que tem terra também. Agora, a de mineradora é clássico. A nossa Serra do Curral aqui, que é um símbolo de Minas, tá? Inclusive na nossa bandeirinha, né? Entre aspas, é uma casca. Porque se você sobrevoa e vê o outro lado, ela tá cortada. É buraco de mineração ali, entende? Então, o Alexandre falou sobre leis, né? Precisamos ter leis. Eu fiz uma pós muito tempo atrás que era direito público, controle de contas, etc. Eu não conheço, nessa época, não conheço o país que tem leis melhores sobre quase tudo. Sobre essa questão, por exemplo, de racismo, tem país que sequer discute isso. A gente tem leis fabulosas que tratam isso. Da coisa pública, a gente tem leis fabulosas que tratam isso. Só que são duas questões. Primeiro, a gente não cumpre, não implementa e não pune. E usamos a lei, é muito triste, mas o Brasil usa a democracia para validar a corrupção, para validar a treta, né?
Você tem magistrados aí que tem contra-cheques acima de 100 mil reais. E a gente tem temos um teto. Mas eles arrumam um jeito de transformar coisa que não, auxílio paletó, auxílio carro, isso aí não é salário, pode... Tudo é legal, não tem nada ilegal. Ninguém recebe um real ilegal, é legal. Mas é ético, né? Não é ético, percebe? Então eu acho que eu sou o mais otimista de todos. E essa fala é de verdade. No meu universo, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. O problema é quando eu saio do meu universo e olho pra fora e a gente vê fatos e dados, aí não tem jeito, gente. Não tem jeito de vislumbrar né? E uma outra coisa que o Alexandre falou que eu adorei, foi excelente, Alexandre. É sobre o marketing que os cientistas fazem. Eles não são bons nisso. Falar que vai subir 1 grau na temperatura da Terra não sensibiliza ninguém. Ninguém tem a menor ideia do que é isso, né? O impacto, agora, né? Isso. Quando mostra a família lá da Dona Maria no Rio Grande do Sul que perdeu tudo, que não tem absolutamente mais nada, 2 vezes no intervalo de 1 semana, aí a gente começa a enxergar os riscos, os perigos. A organização que vê lá todo o seu estoque ir embora por causa do... Aí talvez ela comece a pensar, né? Então a gente precisava chamar aí um Steve Jobs do clima para poder mostrar o que acontece com a organização que não está de olho nisso, né? Que é trágico. Isso mata as pessoas, né? Mata os animais, as pessoas, o meio ambiente, mata tudo. Mata o negócio, inclusive. E mata o negócio. No final, o negócio pode até tentar sobreviver, porque ele tem o dinheiro lá depois para tentar ajustar, para comprar uma filial num lugar mais alto, mas vai chegar uma hora que não dá, porque não vai ter gente nem para trabalhar, porque, né, perdeu tudo, consegue nem ir pro trabalho, tá tudo alagado, como é que vai fazer? Uhum. Bom, então é com essa alegria que eu finalizo. Queria só trazer mais um exemplo de marketing que o Dácio falou. Só pensar no marketing que foi feito das tartarugas morrendo engasgadas com sacola, né? Aí todo mundo, meu Deus, não pode usar sacola, a tartaruga vai morrer afogada, né? Agora o clima, né? Porque ninguém divulgou bem, né? Então, faz muita diferença, né? E você deu um exemplo que é maravilhoso. Depois vocês leiam alguma coisa sobre o projeto Tamar, que é antigo pra caramba, mas é um dos projetos de mais sucessos que eu já vi. E sustentável, viu? É impressionante. Sustentável. E mudou uma comunidade que em algum momento até era responsável por algumas coisas e depois virou a própria solução. É maravilhoso o resultado do projeto Tamar. Então tem 1 milhão de possíveis soluções, mas não tem a vontade política. Porque quem vai decidir, porque nós estamos falando de planeta, né? De países. Eu não vou resolver, né? Nós 4 não vamos resolver. Então, se não tiver a lei, mas que tem alguém lá com a palmatória na mão, a palmatória é figura só de ilustração, tá, gente? Não quero que por ninguém não. Mas se não tiver a implementação necessária para que isso funcione, vai dar ruim. E não me parece que isso está caminhando. Mas, enfim, somos otimistas, estamos fazendo o nosso papel num domingo de manhã para a gente distribuir esse conhecimento, essa informação e colocar essas pulgas atrás da orelha de todos os profissionais que querem ajudar, de alguma forma, a conduzir o ESG de verdade, né? Alexandre, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. A todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo, já deixa o comentário aí de uma vez, clica no like, joinha, faz o que tem que fazer. Temos abaixo da descrição do vídeo todos os links para tudo que envolve o movimento da gestão estratégica de processos, né? Participem do grupo, temos um grupo bacana também no WhatsApp, tem um link aí. Pois não, Hideck, você levantou aí a mão. Ia deixar você falar até o final aí, mas, né, já que você acabou interrompendo por mim. Então, você ia dizer que uma pena que a gente não fez essa live ao vivo, porque as pessoas iam votar pensando nisso que foi falado agora, né? É verdade. A gente faz outra. Mas pensa que ela... sim, ela tá ao vivo para quem tá, né? Agora, terça-feira. Só nós não estamos... Só não impactou os demais eleitores. É verdade. E hoje tem a eleição, verdade. Mas são só 50... Mas são 50 municípios só, né? Dos 5 mil e tanto que temos, hoje só 50 que irão votar. A gente devia ter feito essa live no primeiro turno, né? Mas, enfim. Pois é. Enfim, podemos cobrar, né? Podemos cobrar. Cobrar é coisa de pois todo dia. E aqui em São Paulo a gente vai votar ainda olhando os efeitos das mudanças climáticas. A gente vai votar olhando o farol que está desligado, por conta da chuva. Verdade, tem razão. A gente vai ver tudo isso no caminho. Como hoje já é terça, né? Então, já convido a todos a cobrar nesse povo todo que vocês votaram
porque eles estão destruindo o quintal da casa de todo mundo. Fiquem de olho. Exato. Pessoal, Obrigada, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que participaram ao vivo, né, ou de forma gravada. Usem os recursos para continuar interagindo com a gente. Vocês querem dar spoiler para a próxima terça ou fica surpresa? A Patrícia não quer, não. Então será uma surpresa, mas eu acho que será também uma live atemporal quântica gravada, né? Sim. Vai ser tão boa quanto essa. Pessoal, um abraço, tudo de bom. Nos vemos na próxima edição. Abraço a todos. E fiquem com nossa vinheta.